Tá aí o presidente da Câmara, Hugo Motta, dando as suas explicações, o seu parecer logo após a votação. Aliás, votação essa que varou a madrugada, terminou agora há pouco, nesta quarta-feira. A gente recebe agora Isabel Mega, justamente para repercutir nesta quarta-feira algo que começou na terça, foi tumultuado, pegou muita gente de surpresa, entrou durante toda a madrugada e agora a gente tem que olhar para frente, Isabel, mas sem esquecer do que aconteceu, desse tumulto que foi essa votação. Aliás, Glauber Braga também sendo retirado à força, inclusive jornalistas relatando algo muito para a nossa profissão chato. Por que eu digo isso? Porque relataram, inclusive, que foram agredidos, não puderam acompanhar parte importante dessa retirada à força de Glauber Braga. Para além disso, Isabel, tudo bem? Bom dia, como é que você está? O que a gente pode entender a respeito dessa votação que pegou muita gente de surpresa? Aliás, a pergunta, esse placar já era esperado? Bem-vinda. Oi, Renan, bom dia para você, que bom ter você com a gente aqui esses dias, obrigada. Boa quarta para todo mundo, né? A gente está tentando colocar sentido ainda nessa terça-feira tumultuada e cheia de surpresas na Câmara dos Deputados, a partir do próprio gesto do presidente da Câmara, Hugo Motta, de pautar este projeto de lei. Renan, isso não era esperado, isso pegou até mesmo o relator de surpresa. A gente vai tratar um pouco ao longo do jornal e destrinchando as camadas que envolveram essa terça-feira na Câmara dos Deputados, mas uma vez que Hugo Motta anunciou e essa decisão saiu logo depois da reunião de líderes que ele fez lá na Câmara, a oposição já se articulou então para garantir que tivesse viabilidade essa pauta. A oposição, desde o início, não pretendia ter esse texto que foi aprovado, pretendia ter o texto da anistia, era a chamada anistia ampla, geral e irrestrita. Falava que tinha votos suficientes para passar esse texto mais rigoroso, que daria mais benefícios ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outros condenados na trama golpista ou aquele andar de baixo que a gente chama dos condenados do 8 de janeiro. A estratégia desde o início era apresentar um destaque. Se Hugo Motta decidisse votar esse texto mais brando, que foi o aprovado, que é o que foi produzido pelo deputado Paulinho da Força, a oposição apresentaria esse destaque. A oposição decidiu não fazer isso. Qual foi o argumento apresentado? De que era a única maneira de garantir que Hugo pautasse alguma coisa. Então, a partir daí, foi estabelecendo um mapeamento de como que estava a adesão a essa ideia da dosimetria. O cálculo deles é de que eles teriam 287 votos favoráveis a essa versão de Paulinho da Força. Você vê que eles chegaram bem próximos, foram 291 votos favoráveis. É um placar que, sim, simboliza uma vontade da maioria da Câmara dos Deputados, mas é um placar que, se a gente for olhar partido por partido, a gente observa o quanto houve uma divisão entre alguns partidos que são mais do centro, da centro-direita. Dá para citar, por exemplo, o MDB teve bastante divisão, o PSD teve bastante divisão, o líder do PSD não votou, muitos parlamentares do partido também não votaram. No MDB, o líder votou contra, mas parte da bancada votou a favor, outra parte votou contra. Em partidos como União Brasil e o PP, a gente teve uma votação um pouco mais robusta para esse projeto, com os dois líderes votando favoravelmente. São dois líderes muito próximos do presidente da Câmara, Hugo Motta. Dá para a gente chamar os dois de tropa do choque de Hugo Motta, né? O Luizinho, que é líder do PP, e o Pedro Lucas, que é líder do União Brasil, e eles deram votos favoráveis. Então, correspondeu muito àquilo que a oposição tinha mapeado a partir dessa nova versão. A oposição, para os conformes de discurso político, de abastecer sua base, sua militância bolsonarista, consegue um certo trunfo mesmo não sendo anistia. E a gente vai detalhar isso também mais à frente pelo jornal, porque o efeito todo é você pensar que esse projeto vai viabilizar
uma facilidade para ter uma progressão de pena. É esse o efeito esperado para Jair Bolsonaro, para quem está na ação penal da trama golpista. Não estou falando dos condenados do 8 de janeiro. Agora, eles têm um cálculo também de que dos condenados do 8 de janeiro, cerca de 70% a 80%, foi essa a frase que eu ouvi, Renan, vão passar o Natal em casa. Então, isso dá, sim, um combustível político para a militância bolsonarista, num momento que é bastante relevante de lançamento de candidatura de Flávio Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro marcando em cima, dizendo que a candidatura dele é irreversível, que ele não vai voltar atrás. Se de fato é isso que vai acontecer ou não, ainda é precoce para dizer, mas é o discurso que eles estão pregando e eles têm agora uma bandeira para ser alimentada. Qual era a costura feita com o Senado Federal? E é muito difícil a gente não estabelecer uma linha de conexão em tudo isso. A gente vai trazer ao longo do jornal quais são os pontos de vista, o que a presidência da Câmara está dizendo, mas é difícil não estabelecer quando você tem, por exemplo, um Davi Alcolumbre, que não precisa nem ser provocado a falar sobre o assunto e já dá uma baita sinalização pública de que, passando na Câmara, vai votar no Senado. Teve ali uma conversa, teve algo acontecendo, né? Tinha muito uma visão de que ou essa votação acontecia agora, ontem, e acabou ficando para a madrugada, ou não acontecia mais. Então a coisa já estava muito bem estabelecida e agora é entregar para o outro lado do Senado Federal e depois vai ser um problema para o Palácio do Planalto, porque o PT votou massivamente contra essa proposta, o governo veio para cima para criticar essa proposta por meio da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Então, isso já dá um indicativo de que se teria algum tipo de desenho de acordo no passado, hoje ou tem que ser redesenhado ou esse projeto vai parar com o veto do presidente Lula e depois esse veto vai ser devolvido para o Congresso Nacional. Isso se empurra para 2026 e pode ser outro grande fato político a ser explorado por base e por oposição durante o início do ano que vem. São conjecturas aqui de cenários, mas tudo foi acontecendo de uma maneira que, para a oposição, não foi tão não significativo não ser a anistia pura e concreta que eles defendiam desde o início, sabe, Renan? Porque no final das contas, eles têm esse fato político a oferecer e a abastecer para a sua militância. A gente vai falar também, acho que nas capas a gente pode entrar nessa questão sobre a agressão aos jornalistas, Renan, porque sim, fica um incômodo geral aqui, nossa solidariedade a todos os nossos colegas. As cenas são flagrantes de desrespeito, de agressão ao trabalho da imprensa. E isso começou com a suspensão da transmissão da TV Câmara e depois com a retirada de todos os colegas de dentro do plenário da casa. Quando você tem a retirada da imprensa, você não tem como garantir que haja transparência daquilo que está acontecendo lá. O relato que a gente teve, as imagens que a gente teve foram produzidas pelos próprios deputados. E aí depois isso culminou com a truculência da Polícia Legislativa em cenas lastimáveis e que a Câmara ainda está tratando como possíveis agressões, sendo que a agressão está ali flagrante. Renan, a gente vai tratar disso aqui ao longo do jornal com certeza.